Fala pessoal, mais um vídeo do Gus. Estamos então no vídeo de hoje para falar sobre Bitcoin. E o tema principal de hoje é a capitulação por preço versus a capitulação por tempo. São duas coisas completamente opostas e dependendo do contexto do mercado, as decisões que você toma agora podem ser completamente opostas. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar contextos históricos, dados históricos, o que eles indicam para esse ciclo e eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que o mercado está seguindo nesse ciclo que nós estamos vivendo aqui em 2026. E só para registrar, eu tô gravando esse vídeo com o Bitcoin sendo cotado a 65 mil dólares e se caso você estiver vendo isso no futuro, apenas ajuste o contexto de tudo isso. Antes da gente prosseguir com esse episódio, primeiro precisamos saber o que é a capitulação por preço e a capitulação por tempo. Eu vou começar com a capitulação pelo preço porque é algo que todo mundo vai se contextualizar com isso, com o que eu vou falar aqui agora. A capitulação por preço nada mais é quando ocorre um grande evento, seja ele um fator externo ou interno, que traz a possibilidade do Bitcoin cair bruscamente em questões de dias ou semanas. Quedas superiores a 30, 40, até 50% ou em uma única semana. O maior exemplo que eu tenho para trazer aqui com vocês, um dos maiores exemplos do que eu vivenciei lá atrás sobre capitulação por preço, algo que já aconteceu em vez da capitulação por tempo, foi nada mais, nada menos do que essa queda do Covid aqui em fevereiro/março de 2020, na onde o preço saiu dos seus 10 mil dólares e foi parar em 3 mil dólares em questões de semanas. Para ser mais exato, em 3 semanas o Bitcoin simplesmente derreteu mais de 60%. Então aqui temos um exemplo claro de uma capitulação por preço e também vou levar mais exemplos com esse contexto aqui. E a capitulação por tempo, ela já é algo mais habitual dentro do mercado de criptomoedas. É quando o preço vai erodindo lentamente, algo comum dentro do contexto de ciclos do mercado. O objetivo final é cansar o investidor até que chegue um ponto que ele canse desse mercado e realiza independente do preço que estiver. Normalmente é quando você tem a neutralização de um momento eufórico, onde todo mundo está otimista com o ativo e por determinação do tempo, pela demora para o preço se recompor novamente a patamares que estava antes, essa demora ocasiona a saída dos investidores do mercado, o mais comum que acontece dentro do mercado de criptomoedas. E aqui o meu maior exemplo para você vai ser um dos ciclos mais famosos do mercado, que foi o ciclo de 4 anos. Isso foi aqui de 2018. Então, de 2018 passamos 2019, 2020, 2021 e 2022. Ciclo de 4 anos. Então, passamos pelo momento de euforia, passamos do momento de pós-euforia de 2017, entramos na fase de neutralização, que é a capitulação por tempo, e chega um determinado período, aqui temos mais uma queda não tão aguda como uma capitulação por preço, mas uma queda que faz todo mundo desistir do mercado. E foi exatamente isso que aconteceu, e essa recuperação é muito lenta, onde ninguém aguenta mais. Cada candle que você está vendo aqui são semanas distintas, então pensa só na demora. E é exatamente isso que nós vamos discutir para o ciclo de 2026. Então a estrutura base desse vídeo é te demonstrar como foram até os ciclos anteriores, como pode ser levado esse de 2026, baseado em dados históricos, contextos históricos que já aconteceram, que vem se repetindo no mercado até então. Então, normalmente, nós temos um ciclo de baixa, que é exatamente esse que estamos passando agora em 2026, e é elevado durante praticamente um ano completo. Normalmente, dentro de um ciclo do Bitcoin, da zona de euforia até a zona de depressão, leva ali aproximadamente um ano para esse mercado capitular todo mundo. Então, um dos grandes exemplos é levar primeiramente o ciclo de 2018. Por quê? Eu quero que você grave aqui uma certa informação que vai ser bem crucial. Então temos dois períodos aqui no mercado, o período eufórico e o período aqui de
queda, a zona de neutralização total. Esse período, levando aqui em 2017, eu vou pegar a minha principal ferramenta, que vai me agregar aqui, o range de data. Então eu vou pegar o pico de 2017 e vou levar até a última baixa de 2018. Aqui nós temos 52 velas, o que representa 52 semanas no mercado em queda, ou melhor, 364 dias. Então anote essa informação. Então temos 52 semanas de queda, 364 dias. Isso aqui no ciclo de 17 para 2018. O ciclo de 2021 para 2022, ele não fica muito longe disso não. Então temos aqui o pico exatamente na semana do dia 8 de novembro de 2021 e o seu fundo principal da zona de correção lá em 2022 equivale aqui pra gente 54 semanas, 378 dias. Então, muito bom anotar as informações. 54 semanas com o mercado em baixa, 378 dias. Foram essas configurações do ciclo de 17, 18, 21/22, ambos com aproximadamente um ano de duração. Existe um ponto que ele é um pouco fora da curva, porque eu falo aproximadamente um ano. Um ano eu falo porque já tivemos pontos fora da curva com ciclos passados que demoraram mais tempos com o mercado em baixa. Então aqui nada mais nada menos foi o ciclo de 2013, na onde tivemos aqui marcado dia 25 de novembro de 2013 e esse fundo do mercado só foi parar aqui, ó, na semana do dia 12 de janeiro de 2015. E como é bom sempre anotar as informações, foram cerca de 59 semanas ou 413 dias com o mercado em baixa. Ambas as configurações desses ciclos eu estou levando em tese essa capitulação por tempo. Então perceba só, de 13, 14, 17, 18, 21, 22 e já vamos chegar aqui no ciclo de 26. E agora, pra gente mesclar essas informações, tem em mente, pô, ele já me mostrou pra mim as configurações de como foram os ciclos passados e como que vem desenhando agora o presente, 25, 26, que é o que importa nesse exato momento. Então, dessas informações que vocês entenderam, aproximadamente 54, 55 ou mais semanas, no ciclo de 26, ele teve a sua finalização aqui na semana de outubro, dia 6 de outubro de 2025. E essa barra, até o momento de agora, essa semana de agora, se passaram aproximadamente aqui 35 semanas ou 245 dias. Então, 35 semanas, 245 dias. O que é interessante? A partir desse dado, você consegue fazer N fórmulas, N estratégias diferentes. Eu vou levar o mais simples. Se a gente teve aqui em média 54, a gente faz o aproximado aqui, ó, 54 mais 52. Então, calculadora básica aqui, 54 mais 52, ciclo passado, ciclo lá de 2013 foi 59, que a gente anotou aqui, ó, 59, informações anotadas, 59, eu acho mais ou menos a média que fica em 55 semanas. Então, se a gente tem esse dado de 55 semanas em médias, aqui com a média semanal, né, que o mercado vem trazendo esse contexto do ciclo de baixa, e eu faço agora esses 55 menos o meu 35, representa para mim que eu ainda teria aproximadamente ali cerca de 20 semanas com o mercado em baixa ainda. 20 semanas que são nada mais, nada menos que 140 dias ainda em média. Em contexto de ciclos, claro que tem ciclos que teve mais dias, ciclos que teve menos dias, a gente pode ter 2026 com menos dias também, a gente não sabe, a gente só leva mais ou menos a precisão do cálculo em média. Olha só, saindo dessa barra semanal, eu adicionaria mais ou menos aqui mais 20 barras, me levaria aproximadamente a dia 26 de outubro de 2026. Claro que são métricas. Então, se a gente leva em consideração todo esse processo que a gente fez aqui, anotou essas informações aqui, e também não vamos esquecer daqui, e todas essas três aqui, todas essas informações métricas levar para aqui, o que essa informação demonstra pra gente? Que a gente está ainda no meio, ó, a gente está no meio do
processo. Atualmente passamos 35 barras semanais e aqui faltam mais 20 barras semanais, o que levaria aqui aproximadamente cerca de 60% de ciclo completado em média, mais ou menos essa situação que eu estou dizendo aqui para você. São dados matemáticos, estatísticas, tá? Não é um dado concretizado que eu quero dizer que vai acontecer, mas sim o que eu levo em consideração a um real estudo sobre ciclos, métricas, dias, semanas, e eu estou apresentando esses dados aqui para você. Agora, existe uma métrica que quebra esse padrão que eu estou dizendo para você, e eu preciso ser honesto com todas as informações, e é isso que eu quero transparecer para você. É o ciclo de 2019. E vamos comentar aqui um pouco sobre essa quebra de tudo isso. Nesse ciclo de 2019, a gente teve um exemplo clássico que aconteceu em 2026. Um exemplo clássico de um topo não eufórico. O que quer dizer um topo não eufórico? Todo mundo tinha como métrica, tinha como previsão sobre o ciclo de 2025 que ele só termina quando você tem uma euforia. E desde então, desde 2024 e 2025, eu apresentava esse modelo para você, que é o modelo de um topo não eufórico que poderia ser repetido em 2025, porque eu também tinha a premissa de que a gente poderia ter esse início de uma euforia, e era também o que eu estava esperando. Mas se você fica só focado em um único estudo, você pode acabar ficando para trás. Então 2019 veio e quebrou esse paradigma aqui em 2025 com esse modelo de um topo não eufórico. E ao mesmo tempo que você teve um topo não eufórico, o mercado ele não teve uma capitulação por tempo, ele teve uma capitulação por preço. Então lembra no começo aqui desse vídeo que eu apresentei para você o modelo de capitulação por preço? É exatamente isso. Aconteceu a quebra dessa estrutura do modelo do ciclo de 2019, na onde tivemos um modelo de um topo não eufórico. Aqui a gente não teve altcoins valorizando, não teve nenhum tipo de euforia, e para completar, 2020 fez a famosa capitulação por preço, aonde apresentamos aqui, o Bitcoin caiu cerca de 60% em questões de semanas. E quando você tem esse evento de capitulação por preço, tem algo maior por trás, e nada mais, nada menos é o reset dos indicadores on-chain. Então todas aquelas informações que você vê, MVRV, preço terminal, preço realizado, tudo isso é resetado. Todos esses indicadores são levados a zero, ou como a gente trata de indicadores de preços completamente exorbitantes que você não imaginaria que poderia acontecer. Isso é o famoso reset dos indicadores. E aí tem uma grande pergunta, mas se esse evento aqui não tivesse acontecido, será que a gente teria esses movimentos lineares dessa forma? Esse tipo de modelo poderia levar o mercado dessa forma menos brusca, mas uma queda ou pelo menos um teste nessa mínima anterior, não algo que rompa essa estrutura como fez aqui embaixo, onde ele ficou navegando por esses preços na onde ninguém acreditava que ia chegar. Não tem como saber, mas existe um ponto aqui que eu quero levar em consideração para você. Se a gente tivesse algo similar a isso, que seria uma capitulação baseada no preço, primeiro a gente teria uma queda brusca dentro dos candles semanais, indicaria para você que seria isso sim uma capitulação por preço. O que seria basicamente essas quedas bruscas semanais? A partir do ponto que você tem uma recuperação no mercado como estamos passando agora, diante a 4 semanas com o mercado em queda, então essa segunda barra, terceira e quarta barra aqui, você poderia considerar uma queda dos preços atuais a algo aproximadamente de 30, 40, 50% em uma única velada semanal aqui no mercado. Isso você veria uma capitulação por preço. Para isso acontecer, existiria algo, sempre existe no mercado, algo para justificar esse evento, né? Mas a grande verdade é que seria basicamente, ou seria players institucionais liquidando posições para criar essa catástrofe, e a mídia viria para intervir algo com uma grande notícia,
notícia, quebra de alguma coisa para justificar esse evento. Ou seria realmente liquidação de pessoas novas que não aguentam mais aqui, algo nesse tipo aqui. E você teria essa queda brusca desses níveis que eu tô falando para você, algo de 30%, algo ali de 40%, que levaria preços a aproximadamente 30 mil dólares, 20 mil dólares, imagina só. Isso sim, eu levaria, mudaria todo o meu setup de estudo aqui, não consideraria mais outubro como o fim do movimento que poderia ter lá no final do ano, como a grande recapitulação, porque o ciclo até então está baseado em tempo e não em preço, e começaria a remodelar meu modelo de pensamento e considerar junho como o grande fundo do mercado, e sim, a partir desses níveis você não teria preços melhores para comprar Bitcoin. Então seria essa interpretação que eu levo diante de estudos aqui. Entenda o dinamismo, eu não mudo a tese sobre o mercado de uma hora para outra, mas se acontecesse esses grandes eventos justificados por estudos como eu estou mostrando para você, exemplos, aí sim eu me prepararia para esse evento aqui e me prepararia para reverter todo o meu setup até então. E um dos dados históricos que eu queria mostrar aqui para você, que é bem simples dentro de um gráfico para você se contextualizar diante dessa situação, para entender sobre esses momentos de reversão a curto prazo, é o volume. O volume, principalmente com gráfico semanal, ele te ajuda a entender a possibilidade dessa reversão de curto prazo. E temos cenários históricos que isso vem funcionando muito bem. Eu vou começar aqui com 2013/2014, que foi a transição do mercado. Prestem muita atenção na barra desse volume aqui de venda. Todo o volume de venda massivo que você tem, o próximo movimento semanal que acontece no Bitcoin é essa reversão a curto prazo. Então você tem uma barra massiva de venda. O que a gente tem logo em seguida nas semanas seguintes? Recuperação do mercado. Isso aqui em 2013 e 14. Vamos levar um pouco o ciclo adiante com 2017/2018. Então sempre entendendo esses momentos aqui. Então eu vou levar aqui em consideração esse momento aqui, ó. Ele é bem simples de entender. Você tem uma barra gigantesca de volume vendedor que acontece em seguida, reversão de curto prazo do mercado. Temos vários exemplos aqui, temos esse momento aqui de 2018, finalzinho do ano, essa barra grande de venda e enfim, depois você passa pela reversão majoritária do mercado. Isso aqui sempre interpretando com um ciclo baseado em tempo, tá? Claro que se você vê essa venda aqui no final do ano, ainda mais entendendo esse setup, você tem 80 a 90% de precisão a acertar esse time de reversão majoritária do mercado. 2022 também um grande exemplo aqui, com as nossas quedas aqui. Então você tem um volume, uma pressão de venda muito grande, momentaneamente a curto prazo você tem uma reversão pequena com o mercado comprador aqui. Então todas as vezes você vê e consegue confluir essas informações. O importante é entender esse setup aqui de 2026 e nada mais nada menos você também tem essa barra aqui de volume vendedor bem grande, essa reversão a curto prazo. E perceba só que essa barra semanal ainda não é algo tão, enfim, né, não é algo comparado aos outros ciclos bons, né, para você capturar essa reversão, mas eu ainda acredito que talvez julho o mercado ele fique mais em tendência de recuperação aos poucos, algo que faça o preço ficar aqui ainda navegando na zona de 58, 60 mil dólares, você vê aqui no máximo aqui 60, 68, algo que fique com preços nesses patamares aqui. O que eu mais quero esperar baseado em capitulação por tempo é observar uma barra dessa semanal aqui por volta do fim do ano de 2026. Eu observando isso daqui eu posso ter mais de 90% de precisão a acertar essa reversão do mercado majoritária e a gente está bem próximo de um início de um novo ciclo de alta. E enfim, o que eu acho de tudo isso daqui é que eu vejo que o mercado ele está em preços bons, mas mesmo assim não é o momento de se expor agressivamente. Dentro desse setup existem coisas que você consegue identificar que mostra para você que esse momento ainda de se expor agressivamente
ele vai chegar. Mas lembre-se, não é o momento de você ignorar tudo isso. Por isso que a estratégia do seu DCA, ela é extremamente importante nesses momentos. Porém, com as divisões corretas, com caixa de oportunidade e o seu caixa que realmente você vai levar para fazer DCA aos poucos com os preços mais baratos. Então, sabendo criar essas divisões, muito importante isso. E a grande realidade que eu quero falar para você é que lá na frente, nada disso vai importar se a pessoa acertou o fundo, se a pessoa errou o fundo, se ela errou a operação. O que importa é o que você está fazendo agora. Você está comprando agora seus bitcoins, lá na frente você vai ter diferença. Agora, se você ficar tentando prever fundo, querendo acertar o grande momento, ficar de fora 100% esperando esse grande evento, pode ser que você fique para trás. E a conclusão final disso tudo isso vai ser única. Eu não deveria ter vendido nada. Eu não deveria ter esperado nada. Eu só devia ter comprado em momentos importantes diante quedas. O que importa é a sua negociação, não é o momento que você acerta ou que você erra. Faz o dever de casa correto. E na minha opinião, para terminar tudo isso, essa janela de junho, para mim, vai ser a janela mais importante que tem para você poder começar a acumular seus bitcoins. Se você está 100% de fora, a partir da janela de junho, julho, agosto, todos os meses que a gente tiver até o final do ano de 2026, são momentos que, na minha visão, começa a valer a pena agora se expor aos poucos no mercado. Eu falo na minha situação, que estava 100% de fora e acreditando na análise baseada em tempo, e por enquanto venho dando certo nesse determinado momento, eu apenas vou aplicar tudo isso que eu falei para você. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado e estuda tudo isso que eu falei para você. Leve em consideração tudo o que eu acabei de dizer. Primeiro link na descrição, plataforma da Chainflow, plataforma com os indicadores criptos diversificados, únicos, juntados em uma única plataforma. Primeiro link aqui na descrição, faça seu acesso. Tamo junto, até o próximo episódio.